A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a uma reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Jesus Cristo diz assim aos seus discípulos: Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Na vida nós choramos por vários motivos. Choramos pela perda de alguém que nós amamos, choramos de emoção no nascimento de um filho, choramos por causa de uma injustiça sofrida, choramos de alegria quando nosso time de futebol vence o campeonato, ou de tristeza quando o time perde, choramos de dor, de medo, de saudade, enfim. Mas que tipo de choro nos traz bem-aventurança da parte de Deus? Que tipo de choro nos conduz à alegria e à consolação de Deus? O choro que traz a bênção da consolação é o choro daqueles que se entristecem profundamente por causa de seus próprios pecados e das terríveis consequências que o pecado traz. É o choro pelo pecado daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que permanecem na incredulidade, fazendo toda a obra contrária à vontade do Senhor. A Bíblia fala de pessoas que choravam por causa do seu próprio pecado e pelo pecado de seu povo, e pelos danos que o pecado trazia sobre todos. Esdras, por exemplo, chora diante de Deus pela infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Isso fica registrado em Esdras 10, versículo 6. No livro de Daniel, capítulo 9, registra a súplica do profeta pelo povo de Israel. Em Salmos 119, verso 136, o salmista diz: Os meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Feliz é o que chora com o desejo de ser transformado por Deus, ansiando pelo perdão, pela cura, pela libertação e pela salvação divina. Devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de rebelião e inimizade contra Deus. Devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de ingratidão contra Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado. Devemos chorar pelo pecado, porque ele nos priva da bênção da comunhão com Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Devemos chorar pelos pecados enquanto temos oportunidade de salvação, porque depois da morte vem o juízo de Deus. É melhor derramar lágrimas de arrependimento agora do que lágrimas de desespero no inferno. Os que choram de arrependimento pelo pecado serão consolados por Deus, pois Deus manifesta a sua salvação em Jesus Cristo, que nos dá do seu perdão, removendo a nossa culpa na cruz do Calvário. Deus cura as nossas feridas da alma. Deus promete enxugar toda lágrima dos olhos dos seus filhos. Deus promete a seus filhos um reino eterno, de plena alegria, sem a existência destruidora do pecado. Esse consolo e conforto que temos somente em Jesus Cristo e nas suas promessas nos traz alegria, esperança e força para vencermos as tribulações. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, o apóstolo Paulo diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus não sente mais prazer no pecado. Pelo contrário, se entristece profundamente quando faz algo que desagrada ao Senhor. Que você possa amar a Deus acima de todas as coisas, alegrando-se com o que Deus se alegra e chorando com o que entristece o coração de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão.